a ser assim, o nosso modo de vida. Quantos seres humanos você acha que deveria ter no mundo hoje para que desse certo o tanto que a gente consome hoje, o nosso modo de vida? Quantos seres humanos deveriam ter? Porque se a gente consome um mundo em menos de um ano, com certeza a população mundial, o certo seria diminuir para que pudesse ter uma rotatividade que nem no mundo animal, entendeu? Uma coisa realmente sustentável. Essa é a pergunta. Tem que diminuir. Não, quem é o próximo? Odailson. Eu só queria fazer algumas colocações em relação. Você falou uma coisa sobre a coleta seletiva. Eu quero parabenizar o grupo, pela apresentação. E como nós somos hoje, eu faço parte do questionador e estou numa linha para ser questionado. Colocar o nome para assumir a Câmara de Deus é para ser questionado. Então eu aprendi a ser questionador. E nós temos questionado várias coisas dentro de Deus e tudo não acontece por causa de projetos. Eu vejo falta de projetos. Eu vejo um belo projeto de mobilidade urbana, mas quando vai para a prática, ele não acontece. Nós temos um belo projeto de coleta seletiva, que 6 anos e ele não acontece. 6 anos de trabalho e a sociedade civil participando disso. E ele não acontece. Como fazer acontecer? Tem que ter a participação. Uma das coisas que nós temos que incentivar é a participação da população nos conselhos. Eu venho falando sobre isso, sobre a participação da população de assumir realmente o conselho, não deixar que os gestores tomem conta, manipulem. A outra coisa que eu queria falar aqui também, Germano, quando você colocou o projeto, a ponte, você falou da ponte, como seria essa parte rodovia na parte da ponte? Já que a largura dela é 6 metros, 6, é isso? Um pouco mais, como seria? Também sobre o consumo da água. Eu acho que como vocês fazem o projeto de ser um processo fiscalizador total, que todas as edificações ela tivesse o reuso, o aproveitamento das águas pluviais. Isso aí. Obrigada, Daílson. Boa noite, eu sou Breno Pessoa, estou aqui chegando na região. Eu trabalho no SEBRAE hoje, trabalho com educação ambiental no estado e faço parte de algumas organizações não governamentais aqui da Bahia, o Gambá e outras tantas que já desenvolvi alguns trabalhos. Na verdade, eu vim hoje aqui justamente para discutir esse elemento, porque como eu vi, estava aqui mais cedo o Germano, falando da questão da aquaviária. Eu acho uma coisa absurda, insana, uma cidade como Ilhéus, você ter uma estrutura hídrica como você tem, uma quantidade de rios, o estuário, um lugar com uma água estável, tranquila, que você tem condição de ter um transporte dessa natureza e ela não ter.
Quer dizer, eu acho que no passado já teve, porque você já vê que há uma infraestrutura aí subaproveitada. Então, eu acho que a adequação desse sistema de transporte para a cidade é uma coisa essencial, tanto do ponto de vista da cidade, né, quanto do ponto de vista do turismo na cidade, né, das experiências que isso pode proporcionar dentro da cidade de Ilhéus. Então, eu queria saber se já tem viabilidade econômica, como é que é, e isso daí é uma questão, né? Outro ponto que no início a gente estava ali fazendo aquela locumbração sobre a questão do desenvolvimento sustentável e tudo mais, que é uma coisa que eu tenho um tesão, uma paixão aí na minha vida. E só para pontuar aquela questão, né, quando a gente traz o que é o desenvolvimento sustentável definido pela ONU, tá certo? Esse conceito ele vai ser aquele desenvolvimento que vai criar as condições das pessoas para viver nesse momento sem prejudicar as condições das futuras gerações sobreviverem. Quer dizer, isso é uma coisa interessante, mas é uma visão antropocêntrica. Quer dizer, eu vou desenvolver de uma tal maneira para manter o homem vivo e as gerações humanas vivas. Não, então é uma visão antropocêntrica. Então, quando você tem uma outra perspectiva regenerativa, você começa a incorporar outros elementos que não só esse aspecto humano. E um outro aspecto que a gente tem que trazer é que esse está pautado em 3 pilares, que é no equilíbrio entre as questões econômicas, as questões sociais e as questões ecológicas. É você criar um modelo de desenvolvimento, um modelo de relacionamento, comportamento humano que consiga dar conta de manter uma atividade econômica, porque a gente precisa, né, fazer circular recursos e transformar recursos para poder existir. A gente precisa de relações sociais e manter essas coisas acontecendo, e precisamos das relações ecossistêmicas acontecendo para que a gente mantenha vivo e mantenha esses recursos aí na natureza, né? Quer dizer, esses 3 pontos que estão colocados, e infelizmente o modelo de desenvolvimento sustentável que hoje está sendo discutido, as ideias em torno disso, são, na verdade, um grande discurso e uma grande falácia que o capitalismo se apropriou para poder vender os seus produtos dentro de uma lógica de consumo, e vende uma lógica de consumo responsável, de consumo consciente, no sentido de fazer com que as pessoas acreditem que as empresas e as organizações elas estão se esverdeando, tá certo? Ou seja, elas se esverdeiam no sentido de mostrar para o público que elas estão se tornando cada vez mais sustentáveis, e as pessoas acreditam nisso e continuam consumindo. Eles continuam sendo o mesmo personagem, que é o sujeito passivo que consome aquilo que você vende para ele. Então ele faz você acreditar que você é um sujeito teoricamente responsável, mas de fato você está comprando o carro que é verde, que tem lá no Anvisa, diz para você que esse carro aqui tem um consumo menor de combustível, quando na realidade a solução não está no carro. O objetivo do transporte é qual? Qual o objetivo do transporte? É fazer você se deslocar de um ponto a um outro, não é isso? Esse é o elemento. Então, o transporte tem um objetivo, é esse. Certo? Então, é isso que você precisa fazer com o transporte. O carro se tornou um elemento de status dentro da sociedade. Ele se tornou, no interior, se você não tiver o carro, não tiver a moto, você não vai ter uma namorada. Certo? Mudou, né? Você tinha um jegue, agora você tem um carro, você tem a moto. Se não tiver a moto, você não vai ter uma gatinha para sair, e que isso é fato, que já trabalha em todos os interiores da Bahia, e virou um elemento quase que o rabo do pavão, né? Exatamente. Então, você perdeu o sentido efetivo. Você vai para determinados países da Europa, que é o que está acontecendo, que é o que ele trouxe ali, você vai ter o quê? Cada vez mais o carro saindo do cenário, cada vez mais os transportes entrando no cenário, e cada vez mais o carro virando um personagem que é o transporte público. Tem lugares que o carro hoje tem essa lógica que ele está trazendo aqui. A BMW lançou em um determinado país, que não me lembro agora, um carro que você chega na rua, pega o carro, sai com ele, vai para outro ponto, você tem que pagar uma taxa mensal, você tem um cartão, você passa no carro lá, acessa o carro, para em outro ponto, ele sabe, o carro tem GPS, tem tudo direitinho, você sabe onde é que parou, quando você se deslocou, você paga uma determinada taxa e sai do carro. Que a intenção é você se deslocar. A ideia é essa. E algumas coisas para a gente refletir. A gente precisa pensar nisso. O foco do transporte é se deslocar. E o importante é a gente criar as condições para isso. E aqui no Brasil se criou uma única condição de transporte com um foco específico em um determinado mercado, que é o mercado automobilístico. E infelizmente, o objetivo aqui é vender carro, para poder movimentar a economia. Obrigada. Mais um aqui.
Bom, meu nome é Márcio, né? Eu cursei engenharia ambiental e assim, entre o grupo de discussão da minha turma, que a gente mais se discute, essa parte de consumo, a gente até brinca, né? Assim, que tem um grupo que é mais pro lado alternativo, né? Que vai voltado muito para as pessoas, assim, tipo, que nem as comunidades aqui de Piracanga, né? E outra turma que vai mais pro lado dessa questão de produção mais limpa, né, tal. E assim, não tem esse tal o meio termo, né, que a gente muitas vezes tem buscado, né, se colocar, né? Até a questão que o Xi, né, levantou, do mais pobre, né? Teoricamente, assim, a gente pensa assim, quem utiliza menos recursos seria a parte alternativa, né? Então, seria a inversão do que a gente está conversando aqui dos valores, né? Assim, quem é o pobre, né? O que é pobreza, né? Essa discussão do o que é pobreza, né? É quem tem menos poder aquisitivo ou talvez quem tem menos instrução, né? Ou menos carro, né? E a pergunta que eu venho levantar aqui, assim, que eu talvez não tenha colocado direito, assim, na fala, como fazer talvez uma desconstrução desses valores de o bem-sucedido é um cara que tem um carro e o mal-sucedido é um ciclista, né? Como fazer essa desconstrução de valores, talvez utilizando esses indicadores, né? E um exemplo que eu cito, assim, talvez, questão que, principalmente na parte de mobilidade, é o trânsito, né? Eu sou de São Paulo, eu vejo, assim, que a redução da velocidade e a redução dessa, vamos dizer assim, desse impulso, assim, por, né, velocidade e até as pessoas sendo mais racional utilizando a bicicleta, que foi dado muito também por indicadores, assim, de morte no trânsito, né? Que até falou da redução das marginais. A princípio, politicamente era muito, assim, questionado, né? Mas quando veio esse indicador de queda da mortalidade, né, foi muito elogiado, né? E falar que qualquer, assim, a minha visão, assim, qualquer posição, assim, de querer implantar uma coisa politicamente, assim, tipo, uma ciclovia, né, vai ser realmente questionável, né, por conta desses valores, né? Mas pode ser que esses indicadores tem uma contribuição importante para reverter isso, né? Esse tipo de valores, né? Aí a pergunta mesmo é como fazer essa ligação entre desconstrução com indicadores. Acho que talvez seja mais para o Zé Adolfo. Ok. Uma intervenção.